Gente, vamos combinar que não tem um padrão, né? Que aqui nós temos várias vivências, várias experiências, e isso é ótimo. Vamos também combinar que datas como o Dia das Mães, algumas pessoas não ficam tão felizes, ficam meio que entristecidas, saudosas, ou pensando no que deveria ser e não foi, né? A gente vive várias experiências e essas datas assim tão simbólicas servem também para isso, para a gente ajustar um pouco as emoções, os pensamentos, né? Também agradecer a proximidade, agradecer enfim, a boa lembrança e a boa convivência. É isso. E também desiludir, também foi dada essa experiência aqui, né? A desilusão, a experiência da desilusão, por mais que ela seja dolorida, ela é necessária e ela faz parte da maturidade. E, em dado momento, essa desilusão vira realismo, e o realismo, enfim. Dito isto, eu pensei numa mulher da Bíblia, como Arthur já pregou hoje, né? E a gente já ouviu coisas aqui tão boas. Depois do Arthur, ouvimos as mães, ouvimos agora os filhos representativos. Mas eu quero falar de uma mulher da Bíblia, que é Isabel. E quero fazer isso de forma muito rápida e muito tranquila. E com a oportunidade de você interagir, de você me interromper, que não está interrompendo, mas de participar. Em Lucas, capítulo 1, verso 7, diz assim: e não tinha filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançado em dias. Então, Isabel estava avançada em dias. Quando fala eles, é porque Zacarias, o marido, também estava idoso. E quase que estavam convencidos de que não teriam filhos. Na cultura desse tempo bíblico aqui, um papel fundamental da mulher, o papel social fundamental da mulher, era ser mãe. E quando essa mulher não alcançava essa graça, vários relatos bíblicos de mulheres estéreis, elas se sentiam um pouco que imprestáveis pela cultura. Se você for lá ver os 3 casais da chamada família patriarcal, que deu origem a uma nação que abençoou a todas as nações do mundo, as 3 eram estéreis. As 3. E aí tem todo um relato bíblico falando como que elas alcançaram a graça de maternar, como vocês colocaram, ou de ser mãe, ou de gerar. Uma delas, em dado momento, foi ao seu marido como queixa e disse: dai-me filhos, senão eu morrerei. Qual foi das 3? Dai-me filhos, senão morrerei. Há controvérsia, cada uma falou uma. E aí eu ouvi até uma outra que é muito conhecida também no relato bíblico, que é Ana, que sai aí da família patriarcal. E Ana também, o primeiro capítulo lá de 1 Samuel, né, vai falar dessa tristeza, desse lamento em relação a não conseguir gerar. A Bíblia tem vários relatos que demonstram que mulheres que não podiam ser mães, era como se ou a sociedade cobrasse ou elas se ressentissem, como que foram não lembradas por Deus, algumas vezes amaldiçoadas por Deus. Então, para colocar Isabel aqui nesse contexto cultural, que não é o nosso, mas está dizendo que ela já estava avançada em idade, mas tem um detalhe: ela era uma mulher estéril.
Bem, logo depois desse verso, também em Lucas, eu leio o 42 do capítulo 1 de Lucas. Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Quem disse essas palavras? Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Quem disse essas palavras? Quem disse essas palavras? Quem disse essas palavras? Isabel. Para quem disse? Maria. Aí a gente chega à narrativa que a gente precisa chegar. Maria, menina, se percebeu grávida. Soube-se grávida. E aí, na condição de solteira, menina, grávida, tinha todo um constrangimento social, e ela, assustada com a sua condição e com a sua gravidez e com a sua experiência, pensou no nome, pensou numa casa, pensou numa rota de fuga, pensou num lugar aonde ela poderia ser aconchegada. Ela pensou na casa de Isabel. Só que quando ela sobe as montanhas e vai em direção à casa de Isabel, ela estava indo para o lugar mais perigoso para uma menina na condição dela, porque ela estava indo para a casa do sacerdote Zacarias. Era o sacerdote que olhava e que determinava a culpa, e que determinava o delito, e que determinava o tipo de castigo que a pessoa teria que suportar. Era o sacerdote que declarava quem estava curado, e era o sacerdote quem verificava a pele e dizia que a pessoa tinha que ficar fora da cidade, numa quarentena. Lembra disso? Era o sacerdote que dava o laudo, era o sacerdote que dava a sentença. Então, Maria não está só fugindo para a casa da prima nas montanhas. Maria está fugindo para a casa do sacerdote. E lá chegando, quando elas se encontram, tem um encontro de duas grávidas. A velha estéril estava grávida, a menina solteira estava grávida. Elas se encontram e tem a narrativa de Lucas que no ventre houve um movimento diferente do feto e Isabel profetiza: bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. Sabemos agora que poderia estar aparente ou não a barriga de gravidez de Maria, mas sabemos pelo relato de Lucas que houve a revelação do Espírito, e ela ficou comovida no Espírito, e a criança que se mexe e que reconhece numa menina, numa camponesa, digamos assim, normal, algo sobrenatural. E, portanto, Isabel se comove. Isabel reconhece e Isabel fortalece Maria para que Maria descesse das montanhas, assumisse o que precisava assumir e que o Espírito Santo revelasse a José e houvesse, portanto, o que todos nós sabemos que foi o nascimento de Jesus. Isabel, uma mãe improvável. Isabel, uma mulher idosa que assume a maternidade de uma jovem confusa. Alguém disse aqui, o maternar, não é? Faguete que falou, o maternar não é apenas o filho que eu gerei, mas é a menina que vem na minha casa porque lembrou de mim que nesse momento precisa de colo. Isabel deu colo a Maria.
Isabel acarinhou Maria, encorajou Maria. Isabel, portanto, tratou Maria como se trata de filha. Primas, não é? Mas olha para aquela menina e espiritualmente revela àquela menina coisas que aquela menina ainda não... Foi instrumento de Deus na vida de Maria. O detalhe que não pode passar despercebido, e eu acho isso maravilhoso. Isabel, durante muito tempo, por não ter filho, ela era conhecida como a mulher de Zacarias, a mulher do sacerdote. Quem é Isabel na fila do pão? A mulher de Zacarias, o sacerdote. O sacerdote vivia, sabe para quê, Luiz? Para dar o ritmo do rito religioso. O sacerdote era a reserva moral de uma determinada coletividade. O sacerdote dava, portanto, contornos à vida das pessoas fundamentais. Quem era Zacarias? Zacarias era, portanto, uma pessoa muito importante para aquela coletividade. Mas quem era Isabel? Isabel é a mulher de Zacarias. Qual a importância? Não, Isabel é mulher de Zacarias. Qual a identidade social? É mulher de Zacarias. E aí ela tem a gravidez improvável. Não engravidou a vida toda. Já velha, engravidou. E depois ela gerou. E ela gerou quem? Com o nome do filho de Isabel? João Batista. Por nascimento, João Batista seria o quê? Por nascimento, João Batista seria sacerdote. Sacerdote, filho de sacerdote, sacerdote é. Uma questão de tempo, ele assumiria o quê? O papel de dar o ritmo da vida religiosa, moral, ética das pessoas. Só que João Batista assumiu uma postura profética, saiu do templo e foi para o campo. E no campo profetizou, sem estola sacerdotal, sem salário do sacerdote, sem os ritos e sem as vestes. João Batista saiu fora da rota. Mas a pergunta é, não quem é João Batista, não quem é Zacarias, a pergunta que não quer calar, quem é Isabel? Isabel é mãe de João. Quem é Isabel? Isabel é mulher de Zacarias. Ela tem, se tivesse mesa de família, né? De um lado, o mantenedor e do outro lado, o destruidor das tradições. Ela tem alguém que mantém o passo religioso, o rito religioso, e ela tem do outro lado alguém que chama os religiosos de raça de víboras, que vivem de aparência e não da essência. Mas a pergunta não é quem é Zacarias, quem é João Batista. A pergunta é quem é Isabel. Isabel, durante muito tempo, foi tida como a mulher de uma identidade emprestada por um homem. Só que eu descubro, na história dessa mulher, que ela tinha nome, que ela tinha importância, que ela tinha identidade dela. Ok, uma identidade social, pelo seu vínculo, pelo seu marido, pelo seu filho, porque o que estamos falando de Isabel parece que paira aqui entre nós até hoje. Quem é a mãe? Bem, olha para os filhos. Ou então, pergunte pela identidade dessa mulher, olhando para o entorno, olhando para o marido. E quando a gente descobre a importância que Isabel tinha, e quando Maria, no momento crucial, lembra de um lugar ou lembra de uma pessoa, ela lembra de Isabel, isso não é banal. Isso nem um pouco é banal. O marido, devidamente trajado como sacerdote,
dava o ritmo do rito do templo. Zacarias vivia para a preservação das tradições. O filho não era dado a pompas, nem às circunstâncias. Bem, voz que clama no deserto. João Batista teimava para trazer à luz o novo. Zacarias teimava para manter o velho, para manter as antigas tradições. E quem é essa mulher entre os dois? Ela é ela mesma. Alguém vai falar, as mães são sempre algodão entre cristais? E aí é um modo de definir que quem é a mãe, olhando para os homens que estão por perto. Mas Isabel tinha voz própria, importância própria. Gente, não quero aqui menosprezar a importância do sacerdote Zacarias. Não quero. Não quero também diminuir a importância do profeta João Batista, segundo Jesus, o maior dos profetas. Os dois fundamentais. Mas mesmo diante de dois homens tão especiais, havia uma mulher com gestos modestos, com atuação modesta, mas de uma fundamental importância, seja na vida dos dois, mas seja na vida também da hóspede Maria, que com ela ficou talvez 3 meses, eu acho que foi isso, né? E a hóspede Maria soube do mistério de Deus através de uma velha, que não era tão famosa ou importante quanto o marido e o filho, mas se transformou em fundamental na vida de Maria, no momento crucial. Chegada é a mãe do meu Senhor. Isabel talvez tenha sido a primeira declaração de que Jesus é Senhor. Isabel notou com o olhar espiritual uma importância que Maria não poderia mensurar. É tamanha a importância. E eu estou ouvindo chamar mamãe, não é isso? É mais ou menos isso. No outro dia estava sendo apresentado aqui, e agora a gente sabe que o Bernardo sabe, o que é mamãe, né? Isso é fundamental. Eu lembro que aqui num sebo da cidade, do centro da cidade, há muitos anos atrás, eu entrei no sebo, eu geralmente entro no sebo sem procurar nada, e aí começo a mexer, e aí geralmente encontro. E aí, num sebo que até hoje eu frequento, Rua da Passagem, onde tem o Teatro João Caetano, perto da Tiradentes? Passos, né? Tem ali na esquina, tal, aí eu... não sei o que, Academia do Saber, eu acho que é esse o nome do sebo. E aí eu entrei e tal, comecei a mexer, tal, e de repente, pum, eu vi um livro bilíngue, português e espanhol. E abri num dos corredores um poema, era um livro de poesia, e nesse livro de poesia era o poeta falando da mãe. E o poeta disse assim, olha, tiraste da tua roupa para costurar a nossa, tirastes do teu pão para nos alimentar. E assim, a ideia é que ela tirava dela para suprir os filhos, né? E aí ele disse, quando tudo estava cumprido, quando todos nós estávamos devidamente sólidos, sustentados, fostes obscura, lâmpadazinha miúda, que acendendo-se nos ilumina. E aí eu descobri que o nome era um cara importante, à época eu não sabia, um tal de Pablo Neruda, que falando de um local ermo, distante, de uma infância muito pobre, de uma mulher que foi obscura para os outros, mas que foi importante para o grande poeta. Acho que todos nós temos um pouco isso, né? Seja na nossa experiência pessoal,
como mães provedoras, experiências de vida maravilhosas, ou mesmo quando nós olhamos para o lado, identificamos nossos cônjuges, nossas amigas, nós reconhecemos isso. Pessoas que poderiam não ter, né, ou não tenham a importância social que nós imaginamos dos grandes papéis sociais, mas que são fundamentais, eventualmente para uma vida, para uma pessoa, para duas pessoas. E isso é tão maravilhoso, é tão extraordinário. Bendita és tu entre as mulheres, e eu não estou falando de Maria, bendita és tu entre as mulheres, Isabel. Porque quando uma menina confusa precisa de maternidade, eu não sei por que Maria não foi para casa. Eu não sei porque, eu também não sei quem era a mãe de Maria, mas eu sei que em dado momento da vida de Maria, quando se soube grávida, ela recorreu ao lugar mais perigoso aonde ela poderia estar, na casa do sacerdote. Mas ela não procurava o sacerdote, ela procurava a amiga, ela procurava a mãe Isabel. Fundamental, fundamental. E que a gente tenha essa lembrança, e que a gente tenha essa gratidão. Lampadazinha miúda, que acendendo-se, nos ilumina. Que Deus abençoe vocês, mães, que Deus abençoe vocês que, embora não tenham gerado, mas sabe o que é maternidade, sabe o que é cuidado, e que a nossa memória possa nos abençoar mais uma vez, a gratidão. A saudade dos filhos que nessa data aperta muito, né? Para alguns pode ser primeira vez, mas sempre falta, né? E bate forte essa saudade, mas que essa lembrança possa aguçar coisas boas, bons sabores. A tal da lembrança que enfim, abençoadora, e que, por mais que doa, mas que traga para a gente edificação. Que Deus abençoe. Parabéns às mães, e lembre-se de Isabel. Quem era Isabel? Não era a mãe de João, nem a mulher de Zacarias. Isabel era Isabel, nome próprio. Fiquemos de pé e cantemos esse cântico. Tua presença é real, aqui nesse lugar. Tua presença é real. Tua presença é real, aqui nesse lugar. Tua presença é real, aqui nesse lugar. Então adorarei, então adorarei, então eu louvarei, então me renderei.
Pai bendito, Pai de amor, muito obrigado. Obrigado por esse sábado tão especial. Obrigado por essa ocasião de lembranças, de saudades, mas também de possibilidades de abraços, de reencontros. Deus abençoe as nossas famílias, abençoe as nossas casas, abençoe as nossas mães, abençoe as mães que estão aqui, e que a graça do Senhor se estenda. A maior alegria, certamente, de uma mãe é ver seus filhos bem, e que o Senhor possa satisfazer o desejo desses corações. Ó Deus, que seja um domingo de Dia das Mães especial, que a gente possa, como fez Maria, também reconhecer, fora um pouco do âmbito da nossa família, a gente possa identificar tantas pessoas especiais, tantas pessoas que merecem o abraço, que merecem a gratidão, que merecem o reconhecimento, e que assim a gente possa, ó Deus, viver um tempo de gratidão, um tempo de felicidade. E por mais que caiam lágrimas, por mais que sintamos falta, que a gente também possa ter essa gratificação, esse momento de aconchego e de reconhecimento, que a gente faça outras pessoas felizes neste dia. Muito obrigado, obrigado por tudo que o Senhor nos proporcionou neste sábado, e continue a abençoar esta igreja. Nós oramos assim também pelas mães que nos assistem, que estão participando do culto no online, que a graça do Senhor se estenda sobre eles, sobre elas. Nós oramos agradecidos. De forma especial, lembramos da nossa irmã Elisete, que adoecida, distante aqui, que o Senhor possa contemplá-la. Como nós somos gratos pela vida dela. Assim oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.